Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 37. Atacar é mais seguro do que defender. Shikamaru não sabia o que o havia possuído para ir até a sede da Shade Alliance em seu dia de folga da escola, mas ele o fez. Logo depois de chegar, ele rapidamente se arrependeu. O que diabos estou assistindo agora? Ele perguntou, segundos depois de entrar pela porta. No meio da sala, cercado por subalternos em êxtase da organização, ele viu um borrão vermelho escuro girando rapidamente, cantando em meio aos aplausos de seus amigos e camaradas. Proxy General Shikamaru. Siegfried está de volta. Shikamaru beliscou a ponta do nariz em exasperação e soltou um suspiro. Eu posso ver isso, disse ele, murmurando problemático baixinho enquanto tentava escapar do tumulto. Era uma chatice demais para se envolver. Sim, ele estava feliz por Siegfried estar de volta. Excentricidades à parte, o homem era durão e talentoso, algo que o grupo poderia usar agora que enfrentavam um ataque duplo das divisões armadas e desarmadas do Yumi. Shikamaru não queria lutar. Ele sentiu que as razões do inimigo para persegui-los eram superficiais e tolas. Ainda assim, isso não mudava o fato de que eles viriam de qualquer maneira. Eles já tiveram. Duro. A única coisa que impedia Tenten de ter 1,80 m de profundidade era que seu oponente não estava preparado para a astúcia de um ninja que estava olhando por cima do ombro dela por vários anos. Ela ainda estava se recuperando de seus ferimentos. Isso não iria voar. Não com Shikamaru. Quanto mais essas raspagens chegavam, mais ele percebia que, estatisticamente, o número de alguém acabaria subindo. Algo dando errado uma vez em 100 foi o suficiente para um de seus amigos não voltar para casa. Então ele precisava de ajuda. E isso levou a recorrer ao não combatente da Shade Alliance com a maior influência sobre basicamente todos eles, Nijimaru. Esta era a pessoa que conhecia todos em sua equipe dentro e fora. A força de Shikamaru estava na logística. Não era coletar e acumular informações, era o que ele fazia com as informações depois de obtidas. Foi como ele processou essa informação e a usou após o fato que lhe permitiu brilhar como tático. Nesse sentido, Nijima foi inestimável. Embora saber muito sobre a batalha real certamente não fosse seu forte, o garoto estranho tinha uma propensão a obter cada partícula de sujeira que pudesse desenterrar de qualquer indivíduo, aliados e inimigos. Isso foi bom. Assustador, um pouco enervante, mas bom. Eles precisavam disso. Agora, o que Shikamaru precisava mais do que qualquer outra coisa era alguém que conhecesse todos os aspectos da Shade Alliance que valessem a pena conhecer. Se Shikamaru iria juntar algo que valesse a pena para ajudá-los a sobreviver quando chegasse o momento, ele precisava saber com o que eles estavam trabalhando, além do fato de que os membros superiores eram todos artistas marciais habilidosos. Ele precisava de detalhes íntimos, variando de invasivos. Não demorou muito para encontrar Nijima em uma das salas reservadas para o pessoal da tecnologia, perseguindo todos eles para cavar mais sujeira na internet ou criar novos designs para seu site. Ele descansou a mão no ombro de Nijima, assustando-o com sua completa falta de presença. Shikamaru não tinha energia nem para se importar. Precisamos conversar, disse ele, recebendo toda a atenção de Nijima. 20x. Enquanto isso, Casa Ninja. Pela primeira vez, Jiraiya conseguiu treinar com Naruto enquanto ainda estava claro lá fora, já que Shigure não havia retornado de sua viagem de caça de armas no exterior. Isso significava que até ela voltar, Naruto estava dobrando seu treinamento ninja, o que era ótimo. Dobra o progresso. Mas a sessão solo de Jiraiya com Naruto parecia diferente naquela tarde. Não estava em sua ética de trabalho. Naruto ainda estava dando 100%. Era a única maneira que o garoto sabia operar. Mas, embora não houvesse falta de esforço, havia falta de foco. Sua mente estava vagando, e isso aparecia. Tempo, Jiraiya chamou, acertando um cronômetro em sua mão para parar o relógio. Ele olhou para o chão e contou várias correntes e cadeados antes de olhar para onde Naruto estava pendurado no teto de cabeça para baixo, preso em uma massa de correntes e cadeados. Você conseguiu 15 em 1 minuto. Muito lento. Naruto conseguiu chegar a 18 em 1 minuto.
Deixar de atingir esse número por 3 era simplesmente indesculpável. Droga! Naruto reclamou de sua exibição de má qualidade, balançando em seu casulo de corrente como uma borboleta tentando se libertar. Coloque-os de volta. Eu posso chegar a mais de 20 desta vez, eu sei que posso. Você disse isso da última vez. Eu já deixei você tentar de novo 8 vezes. Jiraiya cutucou as 10 correntes e fechaduras que ainda cobriam o ninja faltante de nível gênio. Leva mais tempo para colocar essas coisas estúpidas do que para tirá-las todas. Estou entediado. Ele então se lembrou sobre o que queria falar. Escute, eu sei que você pode conseguir mais. Mas você não está se concentrando. Algo está desviando sua atenção. O que está acontecendo? Naruto parou de lutar e balançou no ar, visivelmente abatido e minado de seu espírito habitual. Ele sabia o que era, no que tinha pensado durante toda a tarde quando sua mente divagou durante a escola e durante o treinamento. Havia duas coisas, mas apenas uma delas que ele sentiu que Jiraiya poderia chegar perto de ajudá-lo. Outro dia, eu conheci esse cara. Ele costumava treinar em Ryozanpaku. Seu nome era Ogata. Naruto começou a explicar. Ele disse algo sobre por que meus pais desistiram de sua missão. Discípulo único. Jiraiya se virou e soltou um suspiro. Ele investigou por anos o motivo de Minato ter feito o que fez, e quando descobriu, havia entendido. Isso não tornou as coisas mais fáceis de engolir, mas ele entendeu por que Minato e Kushina decidiram verificar em vez de continuar com sua missão secreta. Naruto interpretou o silêncio de Jiraiya como um sinal para continuar falando. Ogata é um dos grandes durões de Yami, então ele provavelmente saberia algo sobre isso, e eu não senti nem um pouco de mentira nele. Ele estava sendo totalmente honesto comigo. Foi então que Jiraiya decidiu dizer qualquer coisa em resposta. Os fatos eram os fatos. O que estava feito, e foi por isso que ele mesmo nunca disse nada sobre isso. Nesse ponto, a única coisa que importava era a resposta de Naruto a eles. Isso muda alguma coisa? Isso faz você querer lutar por Yami ou algo assim? Realize seu potencial e consiga o que você merece. Mostrando desgosto marcado com o pensamento, Naruto balançou a cabeça. Não havia nada lá para ele, e ele nunca arriscaria matar seus amigos, não. É só. Jiraiya revirou os olhos, imaginando o que ele estava pensando. Eles haviam estabelecido que o passado era o passado. Oh, não me diga algo como você se culpa pela morte de Minato e Kushina, ele se arriscou a dizer, apenas para obter nenhuma refutação de seu aluno. Jiraiya encarou Naruto e estreitou seus olhos perigosamente. Se é isso, estamos lutando agora, e eu vou bater em você até você perceber o quão estúpida é essa ideia. Se eles tivessem apenas me deixado fazer isso, ponto. Você não seria nada parecido com quem você é agora, disse Jiraiya, interrompendo. Você sabe com quem você seria? Aquele garoto Kanoushou que tritura suas engrenagens. Você seria exatamente como ele. Talvez pior desde que, você sabe, você é meio idiota para começar. Naruto visivelmente engasgou e engoliu em seco. Você me comparando com o menino pombo só me fez vomitar um pouco na minha boca, era isso, ou ele estava de cabeça para baixo por muito tempo. Jiraiya cortou a corrente que ligava Naruto ao teto, deixando-o cair no chão. Mesmo envolto em correntes da cabeça aos pés, ele ainda caiu de pé. Eles ainda estariam entregando você. Você já parou para se perguntar como seria comer, dormir e respirar artes marciais o dia todo, todos os dias, sem mais nada para viver? É uma merda. Por que você acha que tenho tantos interesses? Como olhar para mulheres nuas e escrever? E escrevendo sobre mulheres nuas que ele olhou. Venha para pensar sobre isso, agora que Jiraiya havia mencionado isso, se realmente foi assim que Shou foi criado, Naruto sentiu um pouco de pena dele. Isso soou absolutamente horrível. Naruto adorava ser um ninja, mas se fosse a única coisa que ele pudesse ser ou fazer, o dia todo, ele teria enlouquecido. Minato teria passado tanto tempo com você quanto permitido pelo seu horário de treinamento. Você provavelmente nunca teria visto Kushina. Jiraiya continuou a dizer, ele não teria sido seu pai. Você não teria sido seu filho. Você teria sido um peão, colocado em perigo, torcido e deformado por forças externas, moldado em uma arma humana, apenas para que eles pudessem se aproximar de seu alvo. Sua vida teria sido arruinada, e então eles provavelmente teriam que passar por você em algum momento para derrubar Yami para sempre. Mas eles não fizeram isso. Nem arriscaram colocar sua vida em risco por se tornarem desonestos.
Ele era uma criança e merecia a oportunidade de fazer sua própria vida, fosse como um ninja de Konoha, o que ele era agora ou não. Eles amavam tanto Naruto, eles estavam dispostos a assinar suas próprias sentenças de morte apenas para que ele pudesse ter a liberdade de escolher seu próprio futuro. Naruto podia pensar em como sua vida poderia ter sido se nada disso tivesse acontecido. Como poderia ter sido melhor, como seus pais o teriam ajudado em sua vida, ou mesmo se teriam orgulho dele agora. Eles eram apenas pensamentos agradáveis. Isso era tudo o que eles eram. Ele poderia mantê-los dentro de casa, e não havia nada de errado com eles, mas pensar em algo que nunca poderia ser era simplesmente triste. Não era ele, e ele não ia deixar isso se tornar ele. A vida era boa agora e tinha potencial para melhorar. Sempre melhor. Você só tinha que lutar por isso se realmente quisesse. Tudo bem, era o Sennin, Naruto disse, saltando na ponta dos pés, apesar de ainda estar envolto em correntes. O que vem a seguir então? Eu tenho muito o que fazer se eu quiser estar pronto para fazer Sasuke comer terra. Isso mesmo, Jiraiya percebeu, outro mostrou sua cara. Ele teve outro encontro com um shinobi de Konoha. Mas pelo menos eles pareciam estar aderindo às condições com as quais ele os havia ameaçado. Ele não iria impedir suas tentativas de tirar a vida de Naruto, mas se eles enviassem alguém impossivelmente poderoso para lidar, Jiraiya iria matá-los ele mesmo. No entanto, Jiraiya não tinha ideia de quão boa essa pessoa seria, o que estava bem. Não importava o quão habilidoso e forte ele fosse. Naruto não teve que lutar com ele. Ele não queria que Naruto lutasse com ele. Ele não queria que Naruto lutasse contra nenhum dos shinobi de frente, mas ele foi forçado a lutar contra a maioria deles porque o conflito sempre foi iniciado em seus termos. Sasuke se revelando para Naruto abriu um método de resolver o problema que Jiraiya não imaginava que um shinobi permitiria que alguém como Naruto tivesse. Sorte sua, nós já sabemos quem é o inimigo, garoto. E você tem sorte. Ele está subestimando você. Jiraiya ficou satisfeito ao ver um cerro rígido nos dentes de Naruto ao ouvir isso. Ele acha que você vai se sentar. Volte e prepare-se o melhor que puder para a força dele até que ele esteja pronto. Por que você não é forte o suficiente? Mais um golpe no orgulho que irritou ainda mais o adolescente loiro, mesmo se isso fosse verdade. Não importaria, de qualquer maneira você vai encontrá-lo, vai atacá-lo antes que ele esteja pronto e ele nunca verá você chegando. Deixar Naruto nervoso era como gritar ordens para um pastor alemão treinado. Você diria a coisa certa e então veria prender as orelhas para trás e mostrar os dentes, como um relógio. Era bom saber que a fórmula para motivá-lo era tão fácil. Porra, Jiraiya era um grande treinador. Pelo menos em sua própria mente. No meio de ficar animado por ter que cuidar de seus próprios negócios mais uma vez, Naruto parou e se virou para olhar para Jiraiya embaraçado, agora. Não se incomodando nem um pouco com a admissão do filho de seu primeiro aluno, Jiraiya deu uma gargalhada e jogou um braço em volta de seu ombro. Você está brincando? Seria errado se você não estivesse. 20x. Escola Secundária Kouryu. Kendo Clube. Um clube cheio de aspirantes a espadachins. Yogo não aguentou assistir suas desculpas para a prática. Isso o deixou doente. Vestindo enchimento grosso. Usando armas de prática em vez de lâminas reais. Tiraram toda a ameaça de sofrer lesões durante os treinos, o que fazia parte da motivação que te fazia melhorar. Sem isso, era uma perda de tempo. Aprender a lidar com o fato de se machucar era apenas outra parte de aprender a lutar. E essas pessoas tiveram a coragem de se autodenominar artistas marciais. Lutadores. Ele os ouviu falar, comentando sobre o quão boa foi a batalha, ou como eles poderiam dizer o quanto estavam ficando mais fortes. Foi uma piada horrível. Eles eram amadores na melhor das hipóteses. Por mais que cada fibra de seu ser quisesse vomitar apenas parado ali assistindo a abominação que eles chamavam de esgrima, sua namorada era membro deste clube. E namorados bons e diligentes esperavam que suas namoradas terminassem as atividades do clube para que pudessem acompanhá-las até em casa. Ele notou ao assistir Makoto treinar com os outros membros do clube que ela era muito boa em comparação com a maioria deles. Mesmo no segundo ano, ela deu problemas até ao capitão do clube. Alguns dos movimentos que ela usava eram técnicas reais, não o tipo de coisa que você aprenderia de passagem em um ambiente de clube. De dentro, ela o notou e acenou para ele timidamente. Ele acenou de volta com seu típico sorriso descontraído e observou seu gesto para o vestiário, indicando que ela levaria alguns minutos para trocar de roupa e tomar banho. Yogo concordou com a cabeça e voltou ao trabalho de apenas esperar.
Era tão chato, especialmente sem seu colega discípulo Yui por perto para se preocupar em passar o tempo. Mas que tipo de canalha traria outra garota quando ele estava levando sua namorada para casa? Sim, ele basicamente a estava usando, mas ainda havia etiqueta envolvida. Foi uma boa ideia ficar com Makoto para irritar Uzumaki Naruto. Definitivamente estava funcionando. Além disso, havia o bônus adicional de que Makoto era bastante bonita. Não havia nenhuma regra estabelecida por Yami que dissesse que os membros do Yumi não poderiam se divertir enquanto estivessem na cidade para matar seus alvos designados. Mas ele precisava que esse relacionamento valesse a pena de alguma forma para fazer com que valesse mais do que uma maneira de matar o tempo. Ela não era um membro da chamada Chad Alliance, já que Naruto a impediu veementemente de ter qualquer coisa a ver com eles. Ele também nunca falou com ela sobre qualquer coisa a ver com luta, ou mesmo artes marciais em geral, a menos que estivessem falando sobre suas técnicas de espada. A espera ociosa era entediante o suficiente para que seus pés começassem a vagar, levando-o para dentro da sala quase vazia do clube. Percebendo que sua presença atraiu a atenção dos poucos alunos que ficaram para trás para limpar, Yogo levantou um braço e sua voz: "Não se preocupe comigo. Só esperando Makoto." Os três membros masculinos do clube sorriram um para o outro ao vê-lo. Eles tinham ouvido falar muito sobre ele. Mesmo que ele não estivesse namorando Makoto, ele era um dos novos alunos bonitos que estava chamando a atenção da população feminina do colégio. "Você é o namorado da Himeno-san, hein?" Um deles perguntou a Yogo enquanto se aproximavam para conversar com ele. "Sabe, você parece entediado até a morte. Quer dar uma volta enquanto espera?" Lutando contra o desejo de revirar os olhos para a tentativa velada de jogar seu peso como lutadores, Yogo tentou manter as coisas cordiais. Esse era o jeito dele sempre que tinha a opção. "Tudo bem. Não deve demorar muito, certo?" Outro membro do clube tentou cavar a agulha ainda mais para tentar estimular uma disputa amigável dele. "Vamos. Não vamos te machucar, muito." Era como ele claramente queria terminar essa frase. "Tudo bem, isso aparentemente estava acontecendo agora." "Oh, eu não poderia." Yogo continuou a se fazer de tímido antes de fingir que se deixou ser pressionado a concordar. "Bem, se você insiste." Não havia ninguém por perto para ver ou ouvir nada disso de qualquer maneira. Um dos membros mais confiantes do clube entregou-lhe um boquim antes de recuar com um dos seus, um sorriso paternalista no rosto enquanto se preparava para o início da partida. Yogo olhou para ele estranhamente antes de quebrar os 15 centímetros superiores dele como se fosse apenas um bastão comum. Os outros olharam para ele como se ele tivesse enlouquecido quando ele assumiu uma posição, segurando a pequena lasca da arma de treino. "O que você está fazendo?" Um deles perguntou. A confusão deles com o tratamento dado à arma destinada a ser usada para se defender os levou a ignorar o fato de que ele havia quebrado um instrumento de madeira dura com a facilidade de um palito de pão italiano. "Não é com o que estou acostumado, mas não preciso travar uma batalha real com isso", Yogo disse enquanto seu sorriso se tornava falso e um olhar frio se registrava em seus olhos. "Eu só preciso disso por um segundo. Agora comece a partida." Rápido para fazer sua jogada, um membro do clube atacou o que percebeu ser um novato com suas palavras de desrespeito. Fechando a distância entre eles, ele atacou com um golpe horizontal com toda a velocidade e força que pôde colocar atrás dele. Poderia muito bem ter vindo em câmera lenta. Yogo não se moveu, em vez disso, balançou a lasca da lâmina de treino que ele segurava na mão para a arma que se aproximava. Para a surpresa do membro do clube, seu golpe não acertou em nada, e ele percebeu o porquê quando terminou seu golpe e deu um passo para trás para reiniciar e tentar outro ataque. Sua espada inteira se foi, até o guarda, cortada completamente. Aterrorizado, um membro do clube caiu de costas e fugiu de Yogo, tentando freneticamente se distanciar. "M-monstro." "TCH." Yogo disse, olhando para o pedaço de espada de madeira em sua mão antes de esmagar o que restava dela em estilhaços em suas mãos. "Pedaço de merda." Só serviu para o movimento em suas mãos, pelo menos. Ele normalmente não ia para a favela assim, mas às vezes era bom para o ego esmagar alguém tão abaixo de você, para demonstrar a si mesmo que todo o seu treinamento duro tornou muito melhor do que bilhões de pessoas comuns ao seu redor. "Como você fez isso?" O desejo de zombar de uma pergunta tão tola era forte. "Eu treinei." Yogo disse, como se fosse óbvio. E para eles, não era. Tanto quanto eles estavam preocupados, eles treinaram. Mas para Yogo, não era um treinamento real.
Nada mais era do que um jogo com regras e limitações. Eu coloco minha vida em risco todos os dias só para dar um passo melhor, porque se eu não melhorar provavelmente vou ser morto em batalha de qualquer maneira. Isso é apenas uma maneira para pessoas como você brincar com bastões em forma de espadas e fingir que são bravos e poderosos samurais, mas para pessoas como eu, a única brincadeira que fazemos é jogar por sangue. Os outros dois simplesmente olharam para Yogo em uma mistura de espanto e terror. Ele notou seus olhares e depois de um momento de reflexão, uma ideia veio à mente. Se eles quisessem ser durões, talvez ele pudesse jogar um osso para eles em troca de um serviço prestado? Você quer força de verdade? Yogo perguntou. Se você quiser aprender uma técnica real que o deixaria derrotar qualquer outro membro deste clube, precisarei que você faça algo por mim. O quê? Um membro do clube ainda sentado no chão do outro lado da sala gaguejou. Por que você faria isso? E o que você quer? Por que eles poderiam fazer algo em seu nome que ele não gostaria de ser pego fazendo? Talvez o que ele planejou para eles pudesse ajudar a acelerar as coisas. Uzumaki não se colocaria em posição de ser derrotado, e desafios diretos não estavam resolvendo o problema. Não se preocupe. Não é nada difícil. Vou te dizer uma coisa. Podemos nos preocupar com isso depois que eu te ensinar a técnica. Combinado? Yogo disse, para o deleite dos aspirantes crédulos antes dele, e claro, se pudéssemos manter esta pequena discussão nossa de Makoto, isso seria ótimo. Oh, claro. Tudo o que digas. 20x. Casa Ninja, quarto do Naruto. Roupas bonitas não eram coisa de Naruto. Ele se sentia tão deslocado enquanto os usava, como se fosse outra pessoa disfarçada de si mesmo. Isso era bom quando ele estava tentando se misturar. Então era como um jogo. Mas, neste caso, esperava-se que ele agisse como se estivesse tudo bem e que ele estava apenas saindo com os amigos. E não olhar mais de perto para um inimigo e examiná-lo para ver se ele estava tentando machucá-lo através do ardil de um relacionamento com um desses amigos. Olhando para si mesmo no espelho do quarto, Naruto franziu a testa para o jeito casualmente vistoso que ele havia sido aconselhado a usar durante a noite. Todo preto com uma camisa de botão de manga curta enfiada em um belo jeans preto. De jeito nenhum, disse ele, mostrando a língua para o reflexo de si mesmo em desgosto. Não havia um ponto de cor que ele gostaria nele. Vamos lá, você parece bem, Tenten insistiu, chutando as pernas para trás preguiçosamente enquanto se deitava na cama de Naruto. Ela tinha sido sua consultora sobre como ele deveria se vestir para a noite depois que ele estava prestes a sair de casa, parecendo que ele estava saindo para ficar no meio da multidão em uma luta de jaula. Ei, apenas me escute. Lembre-se, você confiou em mim o suficiente para falar comigo sobre isso em vez de mil. Havia uma razão para isso. Tenten estava sendo muito mais equilibrada sobre isso do que Naruto esperava que Mil fosse. Ele só sabia que ela estaria gritando e reclamando sobre a coisa todo o tempo todo. Além disso, sempre que ele saía para se encontrar com os outros, Mil provavelmente tentava segui-lo. Seus amigos tinham a tendência de tentar fazer isso. Sempre que algum deles se sentia intrometido o suficiente sobre alguma coisa, sempre acabava com eles tentando ser sorrateiros sobre isso. Felizmente para Naruto, aqueles que não eram treinados em ninjas eram péssimos em comparação. Tudo bem, tudo bem. Eu entendo. Você está certo, Naruto disse, alisando seu cabelo apenas para estremecer quando ele saltou de volta para sua forma normalmente espetada. Obrigado por me ajudar a fazer isso parecer legítimo. A propósito, eu nem saberia como marcar um encontro normal, muito menos um falso encontro duplo. Não se preocupe com isso, disse Tenten, afastando a preocupação com o braço bom. Eu moro na sua casa e não contribuo com a conta do supermercado. O mínimo que posso fazer é tentar garantir que você saiba o que você está fazendo lá fora. Ela brincou. Então você realmente nunca esteve em um encontro antes? Isso é meio difícil de acreditar. Mesmo que eu fosse bom com garotas, até o ano passado eu estava tentando passar despercebido e esconder quem eu era. Naruto tentou raciocinar. O único amigo que eu realmente tinha era Kenichi. Porque ele era tão normal. Shikamaru conta também, eu acho. Mas ele não queria nada comigo naquela época, explicou ele. Ele não queria nada com ninguém, realmente. Então Shikamaru nunca foi em um também? Tenten perguntou com algum interesse. Claro que não. Isso seria óbvio se Naruto não tivesse, nunca namorada, hein? Sua tentativa de ser astuta e indagar sobre a vida amorosa inexistente de seu companheiro de equipe mais preguiçoso teria sido embaraçosa se ela estivesse falando com um cara mais perspicaz, Ugh.
Seja mais óbvio que você gosta de Shikamaru da próxima vez, por que não? Felizmente, Naruto nunca percebeu as pequenas dicas que foram apresentadas a ele. Tudo que Shikamaru queria fazer era rastejar para baixo de uma rocha e ficar lá para sempre. Eu me sinto mal por ter mais ou menos tirado a escolha dele, ele disse. Disse sinceramente, lembrando-se de como ele constantemente incitava Shikamaru a fazer o que eles foram treinados para fazer antes de saber a verdade sobre sua expulsão. Ele teve uma segunda chance de ficar o mais longe possível das coisas ninja e lutar, mas ele pulou nele para me proteger. Isso deve significar que você é um amigo para ele, Tenten disse, levantando-se da cama para dar um tapinha no ombro de seu parceiro. Se isso ajuda, eu também não pensaria em sair dessa agora. Eu costumava pensar que fui um fracasso como ninja, mas agora, não sei. Talvez eu possa ser um bom ninja afinal. Ela terminou com um sorriso. Naruto semicerrou os olhos para ela seriamente antes de balançar a cabeça. Não. Bom não é bom o suficiente, ele disse, surpreendendo-a tanto com suas palavras quanto ao jogar o braço em volta do pescoço dela em um abraço amigável de um braço. Se você está enforcada perto de mim, você precisa ser ótimo. O melhor. Veja, estou indo para o topo. E estou arrastando todos os meus amigos comigo, chutando e gritando se for preciso, disse ele, sorrindo todos os enquanto. Foi contagioso o suficiente para atingir Tenten também, arrancando um sorriso dela, mesmo enquanto ela gentilmente abria caminho com o cotovelo. Puxa, obrigada. 20x. Local não divulgado. O principal discípulo de Ogata Shinsai foi derrotado pelo discípulo mais forte de Ryōzanpaku. Ryuto foi superado por Kenichi em um combate 1 a 1. Mas em vez de ficar com raiva, ele estava mais animado do que qualquer outra coisa. O mistério do que aconteceria com ele a seguir era muito intrigante para confundir com tal emoção negativa. Ele encontrou Ryuto movendo-se pela base, com bastante cautela em seus passos. Rimi ficou um pouco para trás, claramente desejando ajudar, mas sabendo que isso só a faria ser duramente repreendida. O ego de Ryuto foi ferido o suficiente por sua derrota para Kenichi. Receber ajuda apenas para se locomover enquanto se recuperava era algo um pouco longe demais para ele. No entanto, o fato de ele estar indo para a academia para malhar e treinar era algo que não podia ser esquecido. Ogata estava disposto a assistir seus discípulos se destruírem alcançando novos patamares de combate, mas vê-los se machucar estupidamente porque estavam impacientes demais para se curar adequadamente, ele não permitiria tal coisa. Não seja tão rápido para se levantar e voltar ao trabalho, disse Ogata, permitindo que sua presença fosse sentida por Ryuto e Rimi. Momentos como este podem ser bons para você por si só. Em vez de correr para voltar, reserve um momento para refletir e fazer um inventário. Ryuto olhou para o chão, cerrando os dentes por ter sido aconselhado a sentar-se à margem e se recuperar. A sugestão de Ogata não era muito boa. Embora velado em boas intenções e carinhoso que parecia ser, havia um sentimento subjacente. Ele não havia sido eliminado por sua derrota. A influência de Ogata como um dos One Shadow Nine Fists foi provavelmente a única coisa que impediu que isso acontecesse. E isso porque ele ainda era intrigante, ainda tinha usos para a busca de Ogata para aprofundar os perigosos mistérios das artes marciais. No momento em que Ryuto se tornasse um obstáculo nessa missão, ele não seria mais útil. Na melhor das hipóteses, ele seria dado a outra pessoa que atrair o interesse de Ogata. Na pior das hipóteses, Yami o teria eliminado sem lutar. Eles enviariam alguém que ele nem sonharia em acompanhar para evitar que quaisquer pontas soltas existissem. Você é um homem que se preocupa com a força acima de tudo, disse Ogata, gentilmente guiando Ryuto de volta a uma área para descansar seu corpo. Você pode perdê-la exagerando nas coisas com a mesma facilidade com que pode ganhá-la, Ryuto. Não deixe uma derrota atrapalhar toda a promessa que você trouxe de si mesmo. Ryuto-sama não vai perder duas vezes. Rimi argumentou pelo bem de seu amado, ele nunca chegou a usar o Seidou Goitsu. A atenção de Ogata se voltou de Ryuto para sua aluna, desapontamento claramente irradiando em seus olhos. Foi o suficiente para fazer a garota brilhante e barulhenta se esquivar. Dizer que ele perdeu porque nunca conseguiu usar uma técnica em particular não é desculpa. Isso estava inteiramente sob seu controle e ele se virou para Ryuto. Você não leve seu amigo a sério até o fim, não é? Eu falei, Rimi. Ryuto disse, antes que a garota pudesse arriscar deixar seu mestre com raiva vinda em sua defesa sem ser perguntado novamente. Eu cometi o erro. Kenshan encontrou uma maneira de sobreviver e me ajustei. Eu simplesmente não te ajustar rápido o suficiente para acompanhá-lo.
Era uma pílula amarga de engolir, mas era ele quem precisava ser retirado do campo de batalha. Kenichi era o último homem de pé entre os dois. Ele ganhou. Era tão simples quanto isso. Ogata colocou a mão no topo da cabeça de Ryuto e empurrou-a para que ele olhasse para ele. Mantenha sua cabeça erguida. Tolos que pensam que o fracasso é uma marca negra indesculpável contra um discípulo não vale a pena considerar, disse ele. Atacando diretamente a política de Yami de punir os discípulos de Yumi por perderem batalhas, a derrota é apenas outra parte das artes marciais. Os que morrem são os que falham. Contanto que você sobreviva e avance, poderá continuar a ganhar coisas. Você sobreviveu, Ryuto. Agora é só ver o que você ganhou com isso. Rimi e Ryuto entenderam isso como uma deixa para sair e continuaram pelo corredor até que a voz de Ogata alcançou os ouvidos de Rimi novamente. Tome cuidado e certifique-se de que ele descanse, então venha até mim, ele ordenou. Você e Lugi ainda tem treinamento para fazer hoje. Se você quiser derrotar a neta de Furinji, precisará de mais do que tem agora. Um olhar penetrante surgiu nos olhos de Rimi enquanto ela processava as palavras de seu mestre e fazia o que ele ordenava. Terminada essa conversa, Ogata seguiu em direção ao ginásio onde podia sentir um intenso treinamento de Douki dentro de si. Ryuto claramente não era seu único aluno tentando treinar antes que seu corpo estivesse pronto. Ao entrar, ele viu Lugi sentado ao lado, esperando pacientemente que ele começasse o treinamento do dia. Ogata caminhou até o jovem vestido de preto e perguntou o que estava acontecendo. Shogoku não deveria estar treinando agora. Ele não deveria nem estar de pé. Lugi acenou com a cabeça e estendeu um de seus braços longos para apontar na direção de Berserker enquanto o poderoso discípulo continuava seus exercícios de força das artes marciais antigas. Eu já disse algo a ele sobre isso, Kensei-sama. Não sei se ele me ouviu, ou se ele estava apenas me ignorando deliberadamente, mas ele está apenas trabalhando na última hora. Ogata suspirou e caminhou até onde Berserker estava participando de um exercício de tensão de corpo inteiro, usando todos os músculos que tinha para sustentar uma meia estrutura em colapso tornada mais pesada por pesos atrás dela. Muitos dos exercícios das artes marciais antigas eram bastante perigosos quando você era saudável. Com isso em mente, Ogata empurrou a estrutura de volta no lugar de Berserker e limpou os pesos dela, para seu desgosto. Ele se afastou sem expressar seus problemas, no entanto. É bom vê-lo de pé novamente, mas você realmente não deveria estar treinando, disse Ogata suavemente. Seu joelho direito não foi a única coisa machucada em sua luta. Naruto realmente queria detê-lo, mesmo que isso matasse. Os dois golpes que ele usou para seguir o golpe debilitante que derrubou a perna do rolo compressor loiro foram direcionados para a base de seu crânio. Um antebraço e um joelho. Se fosse um oponente menos durável, como praticamente qualquer outro membro do Yumi, ele os teria matado. Uzumaki Naruto não era absolutamente Katsujinkin. Tal movimento não fazia parte do punho salva-vidas de forma alguma. Berserker o ignorou e seguiu em frente para encontrar outro treino que pudesse fazer com o uso de apenas uma perna. Ele não iria ouvir a menos que Ogata o obrigasse a parar, e ele não faria tal coisa. Ele honestamente adorava ver seus discípulos melhorarem. Seus pequenos ajustes e ajustes em como eles lutavam eram apenas pequenas facetas de sua experimentação em artes marciais, e os sucessos o deixavam tonto. Você acha que ele vai continuar ficando mais forte? Berserker perguntou, uma estranha sensação de admiração em sua voz. Ele me venceu. Isso nunca aconteceu antes. Um sorriso maníaco se espalhou pelo rosto de Ogata. Vendo que ele tinha o interesse de aluno mais desinteressado, ele definitivamente terá um mestre manipulador, disse. Aquele tem uma faísca divina. Eles que ele ainda nem começou a explorar. Se ele não morrer primeiro, quem sabe o quão alto é seu teto? Ele era manipulador, mas quis dizer cada palavra que disse. Ele acreditava que o potencial de Uzumaki Naruto era ilimitado. Tudo o que ele tinha que fazer era sobreviver. Um menino como aquele nunca ficaria parado tempo suficiente para se tornar complacente em termos de habilidades. Os problemas sempre o seguiriam, e ele estaria à altura da ocasião ou seria morto como resultado. Pelo menos agora Berserker estava levando seu treinamento muito mais a sério. O talento natural só poderia levar uma pessoa até certo ponto. Sem o desejo de melhorar, algo que o motivasse a trabalhar para tentar colher os resultados, nada mais era do que seguir em frente. Você nunca veria tanto benefício quanto poderia. Ogata colocou as mãos nos ombros de Berserker e olhou o jovem bem nos olhos enquanto falava. Você entende agora o que estou tentando mostrar a você. Ele disse, minha realidade das artes marciais.
Não se trata de aprender todas as técnicas do mundo. Não se trata de exibir domínio como um lutador. Para mim, as artes marciais estão ao lado do abismo mais escuro, olhando para dentro até que seus olhos se ajustem à escuridão e você pode ver mais da verdade. Então você marcha cada vez mais para dentro e faz tudo de novo. O lutador mais jovem ficou encantado com o que ouvia. Parecia perigoso. Isso colocou uma pitada de medo em seu coração, algo que ele não estava acostumado a sentir. Isso fez seu coração disparar e sua adrenalina explodir em pânico mal contido. Um sorriso sereno surgiu no rosto de Ogata, seus olhos se ajustaram àquela parte do abismo, Shogo-kun. E por dentro, você viu Naruto-kun. Indo e descobrir o que está além. Berserker lentamente acenou com a cabeça, antes de tirar as mãos de Ogata de cima dele e retornar ao seu treinamento. Ele ainda não iria parar, mesmo que se quebrasse tentando melhorar. Satisfeito por ter motivado seu aluno à sua maneira, Ogata se afastou e deixou que ele cuidasse de si mesmo, reservando um momento para olhar para trás, para Lug, que sorria serenamente com os olhos fechados. Viajar mais longe naquele abismo é o que marca sua progressão. E se for esse o caso, quem melhor para progredir na escuridão do que um homem que nunca esteve na luz para começar? 20x. Sede da Aliança Chad. 3 dos principais discípulos de Yumi foram derrotados, um por Naruto, um por Kenichi e um pela filha de Makensei, Renka, de todas as pessoas. Hadin Chidachian, Enshinshou e o próprio amigo de infância de Kenichi, Asamiya Ryuto. Além dos 7 que ainda permaneciam no local, como os principais alunos do alto escalão do grupo Pai Yami, havia também a enorme quantidade de discípulos de armas que existiam. Lutadores tão fortes quanto os discípulos desarmados com quem eles estavam lidando, apenas empunhando armas mortais. Cada vez que as coisas pareciam avançar e um obstáculo era removido do caminho, mas sempre parecia tomar seu lugar. Mas como diria o mestre Koitsuji, esse era o caminho do artista marcial. Kenichi soltou um suspiro enquanto caminhava pelo prédio da Chad Alliance. Pela primeira vez ele teve um dia de folga, já que Naruto tecnicamente teve um devido a Shigure ainda estar em busca de mais armas forjadas de seu pai, e decidiu tentar gastá-lo com seu grupo de amigos. Ainda bem que ele já havia decidido aparecer, porque no caminho de Ryozanpaku para lá, ele recebeu uma mensagem de Nijima dizendo que queria falar com ele. Receber aquela mensagem o fez querer voltar e ir para casa para se enroscar com um bom livro, em vez de se envolver em qualquer problema ultrajante que o adolescente conivente havia criado para eles agora. Para sua surpresa, depois de alcançar o que equivalia ao controle da missão para a parte de inteligência da Chad Alliance, Kenichi encontrou alguém lá que normalmente não estava por perto. Oh, Shikamaru-san. O que você está fazendo aqui? Eu sou a razão pela qual Nijima chamou você aqui, disse Shikamaru, de pé contra uma parede com os braços cruzados. Nijima estava sentado perto dele, digitando no computador de mesa na frente dele. Eu queria falar com você, e eu não tinha o seu número, e Naruto está ocupado, então eu não poderia perguntar a ele. Você poderia ter vindo para Ryozanpaku se quisesse me encontrar. Kenichi raciocinou antes de perceber que Shikamaru soltou um arrepio ao pensar em passar por aqueles portões. Oh, certo. Deixa pra lá. As lembranças de Shikamaru daquele lugar não eram tão boas, para dizer o mínimo. Afinal, todo mundo não poderia ser tão rápido em deixar certas coisas acontecerem quanto Naruto. Nijima finalmente girou em sua cadeira, com um sorriso largo e cheio de dentes no rosto. Nosso proxy general trouxe algo importante à minha atenção mais cedo, disse o jovem intrigante, recebendo um grunhido de aborrecimento de Shikamaru por ser referido por aquele título, mas permaneceu em silêncio enquanto continuava. Não temos um plano para lidar com Yumi. Kenichi levantou uma sobrancelha em confusão. Ele realmente não poderia bolar um plano se não soubesse com quem estava lutando. E mesmo se soubesse, ele não estava familiarizado com a maioria dos estilos de luta de Yumi. O que você quer dizer? Você sabe quem está vindo atrás de mim ou Naruto a seguir? Ele havia perdido totalmente o ponto, que era o que Shikamaru temia. Eu não estou falando sobre isso, disse Shikamaru. Como ele imaginou, Kenichi provavelmente seria o mais difícil de vender o que ele tinha em mente, e era por isso que era importante encontrar uma maneira de argumentar com ele desde o início. Olha, não sei sobre você, mas estou cansado de sentar e ver meus amigos serem atacados. Vou falar com todos sobre o que quero fazer, mas queria falar com você primeiro, disse ele, suspirando, pois sabia que essa seria a parte mais difícil. Quero lançar nosso próprio ataque. Os olhos do artista marcial misto se arregalaram.
Shikamaru realmente só falou com ele antes porque ele era amigo de Naruto, e agora ele estava vindo até ele sobre algo dessa natureza. Por que eu? Por que não falar com Naruto-san sobre isso primeiro? Além do fato de que Naruto tem um monte de sua própria porcaria empilhada em seu prato ultimamente, seria apenas uma perda de tempo, Shikamaru disse a Kenichi, um sorriso surgindo em seu rosto ao pensar na maneira turbulenta em que Naruto provavelmente teria respondido. Tudo o que eu teria a dizer a ele era que eu queria acertar esses caras primeiro, e ele estaria a bordo. Naruto-san não é o tipo de pessoa que sairia procurando encrenca, disse Kenichi calmamente. Ele queria que o problema com Yumi fosse resolvido, mas isso não estava forçando? Eles faziam parte de uma organização gigantesca com toneladas de recursos e poder mundial real. Eles eram apenas um bando de garotos se defendendo. As coisas não estão indo bem até agora? Quero dizer, sim, essas batalhas foram intensas, mas ninguém se machucou muito. Nós vencemos. Kenichi não sabia o quanto Tenten havia sido ferido, apenas tentando impedir que um atirador assassinasse Naruto. Ninguém além de Naruto e Shikamaru sabia o quanto seu ombro havia sido ferido na vitória. Os desentendimentos de Kenichi e do resto da aliança com o grupo desarmado podem ter sido um tanto respeitáveis, mas pelo que os habitantes da casa ninja viram da divisão armada, eles não compartilhavam o desejo de igualdade de condições. Eles matariam Naruto ou Kenichi por qualquer meio necessário. Claro, para deixá-lo saber tudo o que ele precisava saber sobre a situação, ele teria que dizer a ele que Tenten havia matado alguém. Talvez algum dia isso voasse, mas não agora. O fato é que, se eles continuassem esperando no bolso e se defendendo dos ataques, perderiam algo significativo muito em breve. Comparado com Naruto, Shikamaru não se igualava em força, mas era um estudante de guerra. Em caso de cerco, os defensores sempre sofreram mais que os atacantes, e os defensores raramente conquistavam o que poderia ser considerado uma vitória. Você está certo sobre isso, meu antigo amigo inútil, disse Nijima, deslizando ao lado de Kenichi e jogando um braço em volta dele. Ele o soltou antes que Kenichi pudesse jogá-lo violentamente no chão. Ele não procura brigas, mas também não é o tipo de pessoa que fica bem sentado e deixando as pessoas atirarem nele. Se você acha que nosso ninja favorito é não estou farto de lidar com Yumi em seus termos, você está apenas delirando. Shikamaru concordou com a cabeça. Ele tinha ouvido Naruto reclamar antes sobre como sempre parecia que eles estavam sendo forçados a lutar apenas o suficiente para saber que ele aceitaria a ideia de ir para a ofensiva se a situação permitisse. Atacar é mais seguro do que defender. Pelo menos, é assim que diz o ditado, disse ele, simplificando a plataforma de seu discurso ao máximo. Kenichi entendeu de onde Shikamaru estava vindo, mas lutar assim simplesmente não era dele. Era como tentar ensinar uma gazela a comer carne. Era possível, mas tão extremamente difícil e antinatural que não podia ser visto como um benefício. Ele era uma pessoa direta e sincera. Tal coisa simplesmente não estava nele. Se lançarmos ataque surpresa contra Yumi, isso não nos torna melhores do que eles, disse ele. Eu quero vencer, mas se eu tiver que jogar fora as coisas em que acredito, valeu a pena. Você ainda estará vivo. Muita gente, inclusive eu, diria que valeu a pena. Shikamaru rebateu enquanto passava por Kenichi e saía da sala. Ficou claro que ele não apoiaria a ideia de incursões e ataques designados. Algo assim não é sobre quem é melhor ou quem está certo. É sobre quem fica de pé. Shikamaru enfiou as mãos nos bolsos e caminhou até o modesto jardim no telhado do prédio reaproveitado para olhar as estruturas próximas do bairro. Ele não era uma pessoa do povo. Convencer as pessoas a ver as coisas do jeito dele quando a lógica por si só não era forte o suficiente para lutar contra suas próprias filosofias. Por que as pessoas às vezes eram tão teimosas sobre as coisas? Ele poderia muito bem estar perguntando por que ele era tão preguiçoso. Ninguém sabia. Convicções eram uma coisa para a maioria das pessoas, infelizmente, e a maioria não era tão flexível sobre elas quanto a maioria dos shinobi poderia ser. Além disso, havia um valor em não ser uma pessoa insípida neste mundo. Se você não pode convencê-lo, você não vai convencer o resto dos capitães, disse Nijima, tendo seguido Shikamaru até o telhado depois que ele saiu da reunião. Eu posso chantagear, extorquir e enganar as pessoas para o que eu quiser. Mas, por causa disso, nunca os terei leais o suficiente para convencê-los de que você está certo. E Shikamaru não era realmente uma pessoa sociável. Muitos deles provavelmente mal sabiam seu nome. Você acha que Naruto poderia convencê-los? Nijima ofereceu como uma solução.
As pessoas geralmente só ouvem o que Naruto tem a dizer depois que ele dá um soco na cara delas, Shikamaru disse com um encolher de ombros. Mesmo que ele tenha derrotado metade do que equivale aos capitães da Shade Alliance no passado, as coisas mudaram. Eles estavam todos muito mais fortes agora. E se a regra do poder faz o certo realmente foi o que levou Naruto a influenciar os ex-membros do Ragnarok que ele lutou para o seu lado, esse pequeno aspecto não estaria em jogo de forma alguma. Mais tempo. Naruto e Kenichi tinham o respeito de todos por diferentes razões. Naruto tinha o respeito deles porque, apesar de suas peculiaridades, ele era bom no que fazia e fazia o trabalho, qualquer que fosse o trabalho. Kenichi tinha o respeito deles porque ele era o epítome do que eles imaginavam ser a filosofia Katsujinkin. Isso, somado ao fato de que ele era o membro mais forte da equipe, ou pelo menos o segundo para Naruto. Ele não esperava que as coisas fossem fáceis, mas teria sido bom se as coisas não tivessem que ser tão problemáticas. 20x. Naquela noite, com Naruto. Naruto soltou um suspiro no ar da noite enquanto estava parado em uma esquina, esperando seu encontro para a noite. Era outono, mas ainda não estava particularmente fresco. Precisava cair mais alguns graus para que fosse tempo de jaqueta para ele, mas ele havia sido instruído a trazer uma jaqueta que não precisava. Tenten insistiu, e disse a ele que se qualquer coisa que ela dissesse para fazer durante a noite estivesse errada, ele poderia passar o dia seguinte inteiro reclamando dela sobre qualquer coisa que ela estivesse enganada, sem interrupções ou refutações. Ele prontamente concordou com os termos, mesmo que apenas pela rara liberdade de falar abertamente sem represálias. Preguiçosamente, suas mãos se moveram para mexer em seus óculos que normalmente estavam em sua cabeça. Acontece que eles não estavam naquela noite em particular, novamente um julgamento feito pela única garota que morava em sua casa. Se Tenten não soubesse o que ela estava fazendo, e qualquer uma dessas coisas acabasse mordendo no traseiro, Naruto iria deixá-la comer mais tarde. Absolutamente sem piedade. No entanto, pensamentos sobre maneiras criativas de implicar casualmente que Tenten estava errado para antagonizá-la tiveram que esperar, pois ele podia ver Freya vindo em sua direção através da pequena multidão caminhando ao longo da calçada. Ela era definitivamente fácil de distinguir de um grupo. Kanami-chan. Naruto cumprimentou, usando seu nome real em vez do pseudônimo pelo qual a maioria dos outros a identificavam. Fico feliz em ver que você conseguiu. Freya também se vestiu de maneira diferente para a ocasião, saindo de casa com uma blusa branca fechada com um botão usado sobre um vestido azul claro e sandálias de salto branco. Não deixei você esperando por muito tempo, deixei. Naruto disse, jogando as mãos atrás do pescoço casualmente enquanto tentava não deixar tão evidente que ele estava olhando para ela de cima a baixo, parece que valeu a pena. Você poderia ter levado mais uma hora se isso era o que eu ganharia quando você chegasse aqui. Ele não tinha ideia de como Tenten sabia que a primeira coisa que Freya perguntaria seria se ela o deixou esperando, ou por que ela disse a ele para responder da maneira que ele fez depois que ela disse isso. Ele imaginou que dizer algo assim o faria bater na cabeça, já que elogiar garotas abertamente raramente terminava bem para ele, mas claramente Tenten sabia mais sobre esse tipo de coisa do que ele, vendo como funcionava. Droga! Aponta para ela, então. Freya sorriu de volta e soltou uma risada suave com a tentativa de bajulação de Naruto. Bem, isso é para sua amiga, para ter certeza de que ela está segura. Nós vamos? Naruto assentiu e ofereceu um braço para ela pegar, seu corpo enrijecendo um pouco quando Freya realmente enlaçou o dela no dele. Que ela fizesse tal coisa tão facilmente e sem problemas enquanto caminhavam pela rua era surpreendente. Então, novamente, ela sempre disse que era mais madura do que ele. Talvez o fato de ele pensar nisso e ela não fosse apenas uma prova. Então, você tinha um plano para esta noite, ou você simplesmente iria improvisar a coisa toda? Freya perguntou, imaginando o quanto desse encontro dela já havia mapeado em sua cabeça. Eu disse a Makoto onde íamos jantar. Então a partir daí, vamos pensar em alguma coisa, Naruto disse a ela, recebendo um divertido aceno de cabeça dela com sua atitude de apenas deixar as coisas rolarem. Enquanto caminhavam, seus olhos desviaram-se dela mais de uma vez, e ele notou que ela estava recebendo olhares de alguns homens na rua. Mas era ele quem caminhava com ela, de braços dados. Você realmente parece bem, Kanami-chan. Freya graciosamente aceitou o elogio. Você se limpa extremamente bem, ela disse com indiferença. Eu não acho que você teria qualquer problema em encontrar uma garota para fazer isso com você se você apenas tivesse pedido.
O encorajamento fez Naruto se sentir aquecido por dentro, mas a intenção que estava por trás dessas palavras o fez parar e contemplar o que ela poderia ter querido dizer. Se eu tivesse apenas perguntado diretamente a você, você teria ido. Ele não recebeu uma resposta. Eu acredito que são eles, Freya disse de seu lugar ao lado de Naruto. Ela podia ver Makoto parado com uma das pessoas que ela reconheceu como um membro da divisão armada de Yumi. Lembre-se, fique calmo, fique legal. Esta noite não é sobre uma briga. Naruto sabia disso. Isso não o impediu de querer esfregar o rosto de Yogo no concreto, por mais doentia que essa linha de pensamento fosse. Ele tinha que abordar isso de forma justa. Era o objetivo dessa coisa toda. Makoto era um amigo. Ela merecia ser feliz. Ela estava feliz por ter um namorado bonito que tinha sido bom para ela até agora. Naruto podia ver isso em seu rosto quando ela olhou para Yogo antes de se virar e vê-lo chegando. Naruto. Oi. Naruto acenou para ela e se aproximou de Freya, os dois tentando não encarar Yogo com hostilidade ainda. Era fácil recuperar o ânimo e ser gentil com uma garota tão doce quanto Makoto. Segurando a mão de Yogo, Makoto caminhou até Naruto com um grande sorriso no rosto enquanto cumprimentava seu amigo. Essa foi uma ótima ideia. Ela disse antes de parar um momento para observar Freya. Ela nunca a tinha visto na escola, ou em tudo, seu encontro é tão bonito. Eu não sabia que você tinha isso em você, Naruto. Uau! Ela acrescentou com uma cutucada provocante. Obrigado. Prazer em conhecê-lo, disse Freya. Vamos entrar. Ela se certificou de que Naruto não tivesse que dizer nada para Yogo tão cedo. Quanto menor a chance de eles entrarem em uma luta mortal na rua, melhor. Por enquanto, pelo menos. O restaurante era um lugar bastante sofisticado com um menu ocidental. Enquanto eles estavam sentados em uma cabine, Naruto e Yogo sentaram-se um de frente para o outro em assentos no corredor, sutilmente olhando um para o outro enquanto Makoto começou a perguntar a Freya tudo o que podia para saciar sua curiosidade. Então você vai para uma escola diferente? Eu nunca vi você em qualquer lugar perto da nossa. Na verdade, sou um estudante universitário do primeiro ano. Makoto soltou um suspiro silencioso e sorriu para Naruto de novo. Naruto, como você conheceu uma estudante universitária e conseguiu que ela saísse com você? Parece que seu amigo está tentando ser um jogador e pegar garotas mais velhas. Makoto-chan Yogo entrou na conversa, ganhando uma risadinha de concordância de sua namorada. Eu tiro meu chapéu inexistente para você, senhor. Naruto recostou-se em seu assento e olhou para Freya com um olhar presunçoso no rosto. Mesmo que ele estivesse recebendo adereços de seu inimigo, seu ego ainda poderia se beneficiar do elogio. Claro, Freya não hesitava em tentar deixar escapar um pouco do ar quente em sua cabeça sempre que era necessário. Eu o convidei para sair. A lutadora de Kugatashi e o Joujutsu afirmou sem rodeios, sua bochecha com cicatrizes na mão. Nós somos sparrings, e quando isso surgiu eu pensei, por que não? Ele é uma boa companhia. Frei olhou para Naruto com um sorriso provocante lentamente se espalhando em seu rosto, pelo menos, quando ele não está falando. Então você também conhece artes marciais? Makoto disse, se animando um pouco com interesse. Eu deveria ter imaginado. Qualquer amigo de Naruto. Fazia sentido que seu encontro fosse capaz de chutar sua bunda? O que você pratica? Freya girou o canudo em volta da bebida e olhou pela janela para tentar evitar fazer contato visual. Sou treinada em técnicas de equipe, para dizer o mínimo. Não adiantaria explicar o que ela poderia fazer em detalhes. Felizmente, ela foi salva de ter que entrar em detalhes com a chegada da comida. Oh, tudo isso parece ótimo. Enquanto a comida era distribuída, Naruto olhou para a entrada de todos e notou algo extremamente importante. A faca de Yogo não estava à vista na mesa. Antes que ele pudesse começar a cortar sua refeição, Naruto deslocou a mão da faca para baixo da mesa para bloquear uma punhalada apontada para seu estômago ou virilha. Ele esperava muito que não fosse o último, mas se fosse qualquer tipo de luta de faca, Naruto não era aquele que teria medo de aceitar o desafio. Ambos os combatentes mantiveram uma cara séria, apesar da luta possivelmente letal acontecendo fora de vista. O tilintar suave de talheres batendo sob a mesa em um conflito mortal foi abafado pelo som da música do restaurante, conversas dos clientes e a conversa entre Makoto e Freya. Esse cara é muito bom, Naruto pensou para si mesmo, um leve suor escorrendo pelo couro cabeludo enquanto ele aparava e retaliava com cortes e estocadas. Eu não posso ganhar nenhum tipo de terreno aqui. Yogo estava dominando o espaçamento da luta, já que a maior parte estava acontecendo do lado de Naruto na mesa.
Seus movimentos eram mais rápidos, e levou todo o treinamento e consciência do perigo através de Saki para Naruto mantê-lo sob controle. Com uma mão livre, Naruto e Hyuga tentaram fingir que estavam tendo uma refeição normal ao mesmo tempo, comendo e bebendo, sorrindo e rindo, o tempo todo tentando esfaquear fatalmente um ao outro. Naruto só tinha um movimento disponível para ele, para que ele não acabasse com um ferimento grave ou pior como resultado de uma derrota. Ao mesmo tempo que Hyuga foi capaz de forçar o garfo de Naruto para o fundo da mesa, Naruto foi capaz de derrubar a faca de Hyuga no chão. O barulho repentino atraiu a atenção de Freya e Makoto para os dois. Hyuga se abaixou e pegou seu utensílio. Opa! Butter fingers aqui. Freya olhou para o guardanapo de utensílio aberto de Naruto e viu sua própria falta de uma faca. Naruto, onde está sua faca? Ela perguntou desconfiada. Ele não queria deixar o gato sair do saco na frente de Makoto tão cedo. Ele veio neste encontro para ver se Hyuga era um perigo para ela. Eles já sabiam que ele era um perigo para Naruto. Assim, a tentativa de Hyuga de matá-lo na mesa não era grande coisa. Ele honestamente ficou surpreso por ter demorado 30 minutos no encontro duplo para que isso acontecesse. Eu nunca peguei uma faca com meus talheres, eu acho Naruto mentiu, não é grande coisa. De qualquer maneira, esta seria uma longa noite.